Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Continua aumentando a procura por atendimento para casos de síndromes gripais. Testes positivos para a Covid-19 já chegam a 30% na capital. Mesmo com o número de casos em alta, o ritmo de vacinação segue lento em várias regiões do estado. Famílias que tiveram casas invadidas pelas enchentes em Imperatriz denunciam a ação de saqueadores. A imprudência continua sendo a principal causa de mortes nas estradas que cortam o Maranhão. 2 pessoas morreram em menos de 24 horas na BR-316. E ainda a unidade do IFMA em São Luís suspende aulas após casos confirmados de Covid-19. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje atualizando as informações sobre os casos de gripe e Covid-19 no estado. O número de pessoas com síndromes gripais em busca de atendimento continua aumentando. Na capital, o número de testes positivos para coronavírus já chega a 30%. Nas unidades de saúde é constante o entra e sai de pessoas em busca de atendimento. Isso por conta do elevado número de pessoas acometidas pelas síndromes respiratórias tão comuns neste momento. A demanda tem atingido todas as faixas etárias, de crianças a idosos. Entidades de defesa do consumidor têm acompanhado essa situação de alta procura nas unidades de saúde por conta das síndromes respiratórias, tanto nas unidades de saúde da rede pública quanto particular. A OAB, por exemplo, ressalta que a população tem um direito constitucional à saúde e que, em caso de um atendimento não satisfatório, a pessoa pode fazer a reclamação. Mas a denúncia passa por uma avaliação. Inicialmente, a população ela tem que entender que, nessa situação de Covid, tem que seguir um passo a passo. Primeiro, se ela sentiu os sintomas, ela vai fazer a testagem. Se for positivado na testagem, ela vai ser encaminhada para a unidade de saúde. Na unidade de saúde vai fazer os exames necessários e, se for uma situação mais grave, e aí sim ela será encaminhada para um hospital de referência, e nesse hospital de referência ela vai fazer os exames mais complexos e vai verificar se ela fica internada ou se ela pode ser atendida dentro de casa. As autoridades sanitárias não escondem a preocupação com o crescimento acelerado dos casos de síndromes respiratórias. Na capital São Luís, por exemplo, em dezembro do ano passado, o índice de detecção de pessoas positivas para a Covid estava próximo a 7%. Já no dia 12 deste mês, esse índice saltou e já se aproxima de 30%. Para se ter uma ideia, de cerca de 11 mil pessoas que foram testadas em São Luís na última quarta-feira, mais de 3 mil pessoas estavam infectadas pela Covid-19. O diretor do LACEN em São Luís confirma que a situação só não está pior por conta da vacinação e das medidas protetivas, como o uso de máscara. Se você está vacinado, provavelmente essa Covid deva passar por você assintomático. Porém, não deixe de usar máscara. Por quê? Porque você pode, mesmo vacinado, e está transmitindo para as pessoas. Então, não é justo para com as pessoas que estão aí. Você está vacinado e transmitindo também. Então, a gente tem que tomar esses cuidados para que a gente possa cercar a nossa cidade de bons exemplos e fazer com que essa pandemia realmente termine na nossa cidade. É visível que a gente está num momento mais delicado, né? E como se não bastasse, moradores de um loteamento residencial em Imperatriz reclamam dos alagamentos, agora nesse período de chuva. Segundo eles, a construtora não informou sobre essa possibilidade, que tem deixado, inclusive, eles, numa condição, impedidos de sair da própria casa. O Alisson não sabe mais o que fazer. Morador do bairro Colina Parque, há um mês, ele questiona que ninguém da empresa imobiliária avisou que o local poderia alagar em época de inverno. Quando eu vim comprar o lote, eles me informaram, não só para mim, mas para todos os moradores, eles informaram que jamais aqui alagaria. Nós temos 2 situações aqui bem complicadas nesse bairro. Uma que é a enchente, agora que nós estamos vivendo, e a outra que é o alagamento, que toda vez quando chove, essa rua alaga, toda vez que chove. O problema de alagamento é em todo o bairro. Ruas completamente comprometidas, buracos e muita lama. Moradores impedidos de sair da própria casa. Uma situação que revolta a todos. E minha casa está ali, ó. Não dá para sair de carro, não. Está completamente alagada, ó. Os moradores revoltados fizeram uma manifestação na BR-010 para chamar a atenção das autoridades e da empresa responsável pelo loteamento. Na tentativa de interdição, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada.
Vanessa Barros, que faz parte do núcleo de comunicação da PRF, falou do posicionamento do órgão diante desse caso. Na interdição que ocorreu, os colegas voltavam de uma ronda quando se depararam com vários pneus sobre a via e o início de fogo. Localizaram algumas pessoas no entorno e foram no encalço. As pessoas saíram correndo, os colegas foram atrás e conseguiram capturar 3 indivíduos. Essas 3 pessoas foram detidas pelo ato de incendiar pneus em rodovia. No estado do Tocantins também não foi diferente. Houve uma manifestação de moradores pelo mesmo motivo. Bairro completamente alagado. Mais de 300 famílias aí, muita gente. Fora os outros, pessoal que compraram lote, não fizeram, vão desistir. E aqui, que era um bairro, disse que era um bairro planejado. Né? Foi dito isso aos moradores? Foi. Principalmente na minha área, a área mais cara que eu comprei, eles disseram que ia fazer uma orla, entendeu? E não tem orla, tem muito, só água. A água tem bastante. Não está fácil. E ainda falando em Imperatriz sobre a situação dessas famílias ribeirinhas, além de enfrentar a água que invadiu as casas, agora eles estão tendo que lidar com bandidos que também estão invadindo as casas. Quem traz as informações para a gente ao vivo é Geisel Nascimento, já está aqui com a gente. Geisel, boa noite para você. Como é que está essa história por aí? Nada fácil, viu, Hugo? Boa noite para você, boa noite a todos. Se não bastasse, né? As famílias têm que sair de casa para ir para casa de parentes, para abrigos. Os piratas, como são conhecidos e receberam esse título, porque estão se aproveitando dessa oportunidade. É mais pela parte da noite. Eles estão se fazendo passar de moradores. Alguns já até pagam responsáveis de canoa, né, para poder fazer a vigilância, fazer uma ronda. Eles já chegaram a falar com a Polícia Militar aqui de Imperatriz, ainda não tiveram resposta. E todas as ruas principais do bairro da Beira Rio estão alagadas e por esse motivo muita gente se aproveita. O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, o Anderson Barbosa, ele falou com a gente, falou com a nossa equipe, ele disse que esses moradores... Você percebeu, né, que o sinal, nossa conexão com Imperatriz está um pouquinho complicada, a situação por lá não está nada fácil. O Geisel estava explicando para a gente justamente essa ação de criminosos que estão saqueando as casas por lá e a ação, a resposta da polícia que também tem que agir nesse momento por lá. Olha, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão iniciou a entrega de cestas básicas, kits de higiene e também EPIs para a proteção contra o coronavírus. A ação é uma iniciativa da Federação e tem como objetivo mobilizar a classe empresarial do Maranhão e todos que queiram ajudar as famílias desalojadas e também desabrigadas pelas enchentes que afetam o Estado. As primeiras doações foram realizadas nos municípios de Colinas e Mirador, cidades que estão entre as mais castigadas com as chuvas e enchentes nos últimos dias. As entregas dos kits continuarão sendo feitas em outros municípios atingidos pelas enchentes até o final desta semana. Nessa primeira etapa serão entregues 3.000 kits aí para essas famílias. Agora um rápido intervalo, a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da Avenida Beira Rio, lá na cidade de Imperatriz. Até já! Estamos de volta e com os casos em alta, o Maranhão segue em ritmo lento na vacinação contra a Covid-19. Olha, 48 municípios maranhenses estão com taxa de vacinação em apenas 50%. Nos locais de testagem, muitas filas e uma espera que dura horas. Durante essa semana, em apenas um dia, foram feitos 11.505 testes apenas na capital. 3.447 deram positivo, e a testagem não é o único gargalo relacionado à doença. Com casos em alta, o Maranhão segue em ritmo lento na vacinação contra a Covid. Entre as pessoas com mais de 12 anos, 67% da população está totalmente vacinada no estado. Esse número cai para 51% quando analisada toda a população. Independente do método utilizado para o cálculo, os especialistas alertam: o número de vacinados no Maranhão está abaixo do ideal. Nós atingimos até agora 2/3 do total que a gente precisa vacinar. Esse é um indicador bom? Não.
Acho que para a gente considerar esse indicador bom, a gente teria que considerá-lo aí acima de 80% a 90% idealmente. 48 municípios maranhenses estão com taxa de vacinação em apenas 50%. Para Gonçalo Vecina, um dos fundadores e ex-presidente da Anvisa, o cenário só será revertido com ações de incentivo à vacinação. A queda da cobertura vacinal de todas as vacinas hoje em dia no Brasil é fruto dessa má comunicação que nós estamos tendo com os nossos cidadãos. Então, o que existe neste momento a ser feito, uma vez que existe vacina, é comunicar à população de que nós precisamos vacinar. Já ficou mais do que clara a importância da vacinação, né? E a gente segue nesse assunto agora falando sobre vacinação para crianças. Eduardo Ericeira tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Eduardo, boa noite para você. Olá, Hugo. Muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora nessa segunda edição. Amanhã está prevista a chegada da primeira remessa justamente para vacinar, Hugo, como você bem falou, a população aí infantil, público infantil, que é justamente as crianças de 5 até 11 anos de idade. Segundo informou em nota a Secretaria Estadual de Saúde, confirmou a chegada para essa sexta-feira no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, de cerca de 50 mil doses. A SES também comunicou à Secretaria Estadual de Saúde que a distribuição vai iniciar pela Grande Ilha amanhã mesmo, na sexta-feira, e no sábado começa aí a ser transferida aí as doses de vacina para as crianças, também para os municípios no interior do estado. Esse transporte, assim como dos outros imunizantes, das outras doses que já estavam imunizando a população adulta e também adolescentes de 12 anos de idade para cima, pessoas aí de 12 anos para cima, vai acontecer via terrestre e também via aérea para chegar o mais rápido possível em todos os municípios maranhenses. A Secretaria de Saúde reforçou que a vacinação é de responsabilidade dos municípios. O Estado transporta aos municípios, os municípios têm a responsabilidade de aplicar na população. Lembrando que, segundo a última estimativa do IBGE, ainda do ano passado, em 2021, o público nessa faixa etária de 5 até 11 anos de idade era de 822.908 crianças. A vacinação vai começar primeiramente por crianças com deficiência permanente ou comorbidades, seguida de crianças indígenas e depois crianças que vivam em lar com pessoas de alto risco para evolução grave da Covid, de forma escalonada. Primeiro, crianças de 11 a 10 anos de idade, até depois que esses públicos prioritários forem vacinados, crianças de 11 a 10 anos, 9, 8 anos, 7, 6 anos, até chegar às crianças de 5 anos de idade. Voltamos com você, Hugo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Vamos acompanhar, então, esse calendário. Olha, o Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís, aqui no Monte Castelo, informou a suspensão das atividades acadêmicas presenciais por 14 dias no período de 13 a 26 de janeiro. Enquanto durar a suspensão, será adotado o ensino remoto para os alunos. A decisão foi tomada em reunião convocada pela Direção-Geral, após a confirmação de mais um caso de Covid-19 entre estudantes, servidores de diferentes turmas e também setores. Agora um rápido intervalo, a gente volta já. Antes disso, a gente segue com imagens ao vivo da Praça Gonçalves Dias, na região central aqui de São Luís. Até já. Estamos de volta e olha, 2 pessoas morreram na BR-316, isso somente nas últimas horas. A imprudência continua sendo a principal causa dos acidentes. O primeiro acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira no quilômetro 461 da BR-316, zona rural do município de Codó. Uma equipe da PRF de Peritoró foi ao local. Ao chegar no ponto informado, nenhum veículo, apenas restos da colisão. Uma mulher foi encontrada morta ao lado da pista molhada com uma mala, sem nenhuma identificação. Segundo o primeiro levantamento, ela teria sido atropelada por uma carreta. A causa da morte teria sido esmagamento do crânio. A Polícia Civil de Codó investiga sobre o fato. Por volta de 9 horas da manhã, outro acidente ocorreu no quilômetro 584 da BR-316, próximo ao povoado Cupins, zona rural de Caxias. Houve uma colisão envolvendo 4 veículos. O veículo Paraty vinha fazendo a remoção, rebocando o veículo Celta. Momento em que ele
rodou na pista aqui, perdeu o controle e no instante que vinha esse outro veículo, a moto, no seu curso normal, e colidiu frontalmente com a Paraty, onde o condutor veio a óbito e a passageira com lesões graves. Na moto são 2, na Paraty 1 e na Celta o condutor. Além da PRF e SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local. O tráfego na via fluiu normalmente no início, mas depois controlado pelos patrulheiros para a remoção do corpo e dos veículos envolvidos no acidente. Com este, foram 2 acidentes registrados na região leste, na BR-316, nesta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Federal chama a atenção sobre algumas elevações na pista, o que pode dificultar o tráfego, bem como a imprudência dos condutores, principal causa de acidentes na região. Mais cuidado, menos imprudência podem salvar vidas, inclusive a do próprio condutor. Agora é hora do Boletim Difusora ON com Bárbara Ellen. As notícias em destaque hoje são em relação à Covid-19 no Brasil. Pesquisas do Instituto Butantan mostram que 2 doses da vacina Coronavac neutralizam a variante Ômicron. A capacidade é igual ou superior à da vacina da Pfizer para a mesma linhagem. A efetividade da vacina foi comparada em 4 estudos científicos. Chegaram ao Brasil as primeiras vacinas contra a Covid-19 destinadas às crianças de 5 a 11 anos. A remessa com 1,2 milhões de doses do imunizante da Pfizer foi descarregada no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O lote já está sendo distribuído a estados e municípios para iniciar a aplicação. Você confere tudo sobre a Covid-19 no Difusora ON. Pois é, você sabe, né? Difusora1.com. Olha, a Caixa deposita hoje o retroativo do auxílio emergencial a pais solteiros. O crédito será feito por meio do aplicativo Caixa Tem, na mesma conta poupança digital usada para receber o auxílio emergencial. Cada pai solteiro vai receber entre R$600 e também R$3.000, dependendo de quando começou a receber o auxílio emergencial. Não será possível pedir a inclusão do benefício, porque o pagamento ocorrerá apenas para quem recebeu as 5 primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020. O pagamento extra não vale para o auxílio emergencial extensão de R$300, que vigorou entre setembro e dezembro de 2020, nem para as 7 parcelas da rodada do auxílio emergencial de 2021. As reportagens dessa edição você sabe que pode rever no portal Difusora ON. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Fique à vontade. A gente encerra com imagens ao vivo da Igreja dos Remédios, na região central aqui de São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.